Fala galera, tranquilo? No vídeo de hoje a gente vai começar uma série nova que é diversidade animal. Nós vamos estudar todo o reino animal, desde os animais mais simples até os mais complexos. Já começando esse vídeo com a seguinte informação: não devemos falar que algum animal é mais evoluído ou menos evoluído, beleza? Então o que a gente vai trabalhar aqui agora são animais mais simples, mais primitivos, animais mais derivados, mais complexos, beleza? E não mais ou menos evoluído. Então, vem comigo. Galera, o primeiro animal a se trabalhar aqui vai ser os poríferos. Animais portador de poros, como as esponjas. Então, animais mais simples, também chamados de parazoários. Zoários, animais. Para é um quase animal. Esse animal ele vai ter algumas características de animais, porém ele não vai formar tecidos. Então, quando ele não forma esse tecido, a gente fala que ele é um animal parazoário, beleza? Vamos ter os animais que são os quinidários, que após os poríferos vão ser os primeiros animais chamados de eumetazoários. Metazoa, animais, eu, verdadeiro. Aqui eu começo com os primeiros animais que vão formar tecidos. Tudo bem? Então, depois de porífero, eu tenho os quinidários, que vão ser os meus primeiros animais verdadeiros que vão formar os tecidos. Após eles, nós vamos ter os plateumintos. São animais que podem ser de vida livre, ou seja, não vai prejudicar ninguém. E vai ter uns animais que eles vão ser parasitários. Parasita é aquele que vive à custa de alguém. Então, por exemplo, ele vai absorver, vai pegar os seus nutrientes de algum outro organismo. Só que quando ele pega e vive à custa desse organismo, ele vai causar alguns, vamos dizer assim, alguns malefícios àquele que ele está retirando, está se aproveitando desse animal. Como, por exemplo, a gente vai ter uma doença chamada de teníase, que a gente vai ver lá na frente, que é causado por um plateuminto, que em porcos se chama Taenia solium e em bois que a gente chama de Taenia saginata, ou seja, esses vão ser plateumintos que vão ser de vida parasitária, tudo bem? Então eles vão causar malefícios para quem eles estão hospedados, certo? E eu vou ter uma planária que é de vida livre, ela não vai causar mal para ninguém, tudo bem? Nós vamos ter os nemateumintos, que são os vermes como o Ascaris lumbricoides, que é a lombriga, e eu também vou ter um outro que é chamado de enteróbios vermiculares, que é o oxiuro. Tá ligado àquela coceirinha? É o nemateuminto, é o enteróbios vermiculares, que a gente conhece como oxiuro, beleza? Depois disso, eu vou ter os anelídeos, que podem também ser representados pelas minhocas, bastante usada na agricultura. Depois deles, o que nós vamos estudar são os caramujos, que são de um filo que é chamado de molusco. Molusco significa animais de corpo mole, então eles vão ter uma concha que vai proteger esse corpo mole que eles têm, beleza? Galera, lembrando que isso aqui são os filos a serem estudados e isso são as classes. Lembra que no reino animal a gente tem, já vamos deixar aqui, reino, filo, classe, rei, filósofo, classifica de ordinária a família dos generais espartanos. Então já fica a dica: reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Reino animal, filo porífera, vamos trabalhar com as classes das esponjas, por exemplo, o ascon, tudo bem? Então a gente vai cada vez afunilando mais para chegar em algo específico. Então a gente está num reino animal, estamos trabalhando com os diversos filos e vamos entrar nas classes que esses animais vão ter, tudo bem? Depois de molusco, eu vou ter um animal que é chamado de artrópode. Animais com patas articuladas, podos, pés, patas, então patas articuladas.
Esses animais, por exemplo, que a gente vai estudar aqui, pode ser, por exemplo, um camarão, um crustáceo. Então eu tenho um filo, que é o artrópode, uma classe que são os crustáceos, que é representado pelo camarão, certo? Eu vou ter os equinodermatas, que são exclusivamente marinhos. Eu não tenho animais para representar em ambiente terrestre. Eles são exclusivamente marinhos, tudo bem? Representado pela estrela do mar, pelo pepino do mar, tudo certo? Aqui, no último filo que eu vou ter em questão, ele é dividido em duas partes, que são os cordados. Os cordados, eu vou ter um animal que é chamado de protocordado, que são animais invertebrados, como por exemplo, anfióxo, certo? Então, esse animal, ele está separado, ele está dentro de cordados, só que ele é um protocordado, ele é invertebrado e o representante que eu tenho é o anfióxo. Depois, eu vou ter os eucordados. Toda vez que você vê a palavrinha eu, significa verdadeiro. Lembra que eu falei para vocês que em quinidários eu tenho os eumetazoários? Eu verdadeiro, metazoários animais, animais verdadeiros. Aqui eu vou ter eucordados, eu verdadeiro, cordados, aquele que possui uma coluna, eles são vertebrados, tudo bem? Quem que eu tenho no exemplo dos animais vertebrados? Peixes. Por exemplo, um peixe. Eu vou ter duas diferenças entre eles. Eu vou ter peixes que são com esqueleto ósseo, que é chamado de osteict, e vou ter peixes que são de esqueleto cartilaginoso, que são os condrictes, como por exemplo o tubarão, certo? Em anfíbios, eu vou ter animais como o sapo, anfi, 2, bios, vida. Esses animais vão ter dois tipos de habitat, dois tipos de vida. Não é duas vidas, são dois modos diferentes de vida. Eles vão poder ficar em ambiente aquático e em ambiente terrestre também. Então, eles vão passar uma parte da sua vida em ambiente aquático, como é o caso do sapo. Um sapo, quando ele nasce, ele fica no ambiente aquático, que é o girino. Depois, ele sofre metamorfoses, mudanças e conquista o ambiente terrestre. Mas ele não conquista 100%, porque o sapo, em determinados períodos, ele precisa de um ambiente úmido. E a reprodução dele é em ambiente úmido, ele precisa da água para reprodução. Tudo bem? Aqui eu vou ter os répteis, são os primeiros animais que a gente vai ter com um ovo, com casca calcária, então ele conquista esse ambiente terrestre depois dos anfíbios, como por exemplo o lagarto, que tem uma pele seca e grossa e impermeável para evitar a perda de água. Então o lagarto é o nosso exemplo de uma classe que é chamada de esquamata, ou também escamados, tudo bem? Eu vou ter as aves, como por exemplo a galinha, e aqui eu vou ter mamífero, que são a última classe que a gente vai estudar, são animais que possuem glândula mamária, os mamíferos, as famosas tetas. Então, vamos lá. Gostou dessa, né? Você gostou, né? Eu sei que você gostou. Vamos dar um exemplo aqui. Isso daqui é o nosso famoso peixe. Nesse exemplo que eu dei, coloquei uma escaminha aqui para representar. Isso aqui é um peixe ósseo. Os peixes cartilaginosos são representados pelos tubarões. Então, isso aqui é um peixe ósseo, também chamado de osteictes. Peixes com esqueleto ósseo. Isso daqui é um representante do filo molusco, animais de corpo mole que possuem uma concha para proteger essa massa visceral que fica ali dentro, esse corpo mole. Então, isso aqui é um representante dos moluscos. É o Gary, do Bob Esponja, certo? E isso daqui é um representante do filo artrópoda. Isso aqui é um inseto que tem patas articuladas. Então, isso daqui é um artrópode.
colocar aqui para caber certinho na lousa. Então, aqui eu dei 3 exemplos para vocês do que posteriormente a gente vai estudar aprofundando um pouco mais, tudo bem? Nós vamos falar separadamente de cada filo e suas respectivas classes, ou seja, suas diferenças dentro daquele filo. Beleza? Galera, eu vou sair daqui da frente para vocês dar aquele print, já para a gente ter uma ideia do que a gente vai estudar. Espero que vocês tenham entendido essa breve introdução. Fique de olho, acompanhe nosso canal que com o decorrer nós vamos estudar todos os animais de um jeito um pouco mais aprofundado para você mandar muito bem na sua prova. Demorou? Para os meninos e para as meninas, um grande beijo, um grande abraço. Até a próxima. Valeu, fui!